hoje eu vim compartilhar algo com vocês que, honestamente, não é muito fácil. Então eu vou pedir para que vocês prestem atenção, porque tanto o texto é difícil, quanto a palavra em si é difícil. Então eu vou pedir para que vocês prestem muita atenção, para que vocês não se percam no meio do andar da carruagem e a gente possa chegar a um lugar juntos. Combinado? Posso contar com vocês? Sim? Então amém. Pessoal, eu vou falar em cima do texto de 2 Pedro 3, a partir do versículo 11. Eu vou ler ele primeiro, vamos prestar atenção, e daí depois a gente desenrola, certo? Vamos lá. Outra coisa, a gente vai trabalhar ele versículo por versículo. Então acho bem legal vocês abrirem aí com vocês no celular, sei lá, porque daí vocês vão acompanhando junto comigo. 2 Pedro 3, versículo 11 ao 18. E daí quando a gente for falando, vocês vão acompanhando junto, certo? Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembre-se de que a paciência do nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessa questão em todas as suas cartas. Alguns dos seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém? Certo, muitas coisas nesse texto, né? Mas nós vamos focar hoje em uma palavrinha que Pedro traz aqui. Erro, aqui quando ele diz o erro dos perversos, traz o sentido de engano. E já que nós vamos falar sobre sermos livres de engano, esse é o tema da palavra. Guardados pela palavra, livres do engano. Já que vamos falar sobre isso, a gente precisa entender primeiro o que é o engano. Certo? Então, o que é o engano? O engano, ele é a distorção da verdade. Ele é uma indução ao erro. É quando você está no centro da vontade, do caráter de Deus, e algo vem e te desvia. Isso é engano. No hebraico, enganar é nachá. Gente, me perdoa que meu hebraico e meu grego estão um pouco enferrujado, então vocês ignoram. Significa iludir, seduzir, mentir. E no Novo Testamento, no grego, é planal, que significa desviar e fazer errar. Então, o engano, ele tem a ver com indução ao erro. Certo? Vamos lá. Esse erro pode ser intelectual, que é quando distorcem a verdade de Deus. Ele pode ser moral, que é quando te dizem que algo certo é errado e algo errado é certo. O famoso relativismo, que a gente ouve bastante. E ele pode ser espiritual, que é quando você é levado a confiar em alguém que não é Deus. Essas são as 3 formas que o engano se infiltra dentro da nossa vida. E qual foi a origem do engano? Quando foi que o engano surgiu pela primeira vez? Eu tenho certeza que quem já leu a Bíblia aí já sabe qual foi o momento. Qual foi a primeira pedra no sapato do homem? Foi o engano, foi a mentira da serpente. Então, lá em Gênesis, nós vemos, né, o primeiro registro de engano de um humano sendo enganado é quando a serpente vai, engana Eva e convence ela a pecar. Então, a serpente faz 3 coisas. Primeiro, ela questiona a palavra de Deus. Ela diz, é assim que Deus disse? Será mesmo? Tem certeza? Ela diz, certamente não morrereis. Ela nega a consequência do pecado de Eva. Não vai acontecer nada com você. E ela apresenta uma falsa promessa. Ela diz, sereis como Deus. Então são 3 coisas que a serpente faz
com Eva e que levam Eva ao engano. Então ali no Éden, no lugar que Deus colocou o homem, designou o homem a viver plenamente na presença, a exercer domínio sobre todas as coisas, a serpente consegue, com 5 minutos de papo, consegue enganar o ser humano. Agora, como que nós identificamos um engano? A gente ama falar mal de Eva, né? Como se Eva fosse, nossa, muito tonta, que acreditou na serpente. Pô, ela estava lá no Jardim do Éden, usufruindo da vontade de Deus. E nossa, como é que ela acreditou numa cobra falante, dizendo que ela ia ser como Deus, sendo que ela já tinha tido experiência com Deus? Ela conhecia a voz de Deus, ela sabia o quão glorioso Deus era, e mesmo assim ela acreditou que ela poderia ser como Deus, por comer um fruto. Parece muita bobeira. Porém, nós julgamos demais Eva e esquecemos que em muitos momentos a gente cai em enganos muito similares. Por quê? Como que a gente sabe que o engano é um engano? A gente já sabe o que é um engano, a gente já sabe qual é a origem, mas como que eu identifico que eu estou sendo enganado? O engano, ele soa muito como um golpe. Sabe aqueles golpes de banco, assim? Golpe fake news, assim? Ele soa muito dessa forma. Só que não é à toa. Sabe quando alguém cai no golpe, você fala, não é possível que alguém vai cair nisso? Que os caras mandam mensagem lá, oi pai, sou eu, passa 50 pra mim aí. Você fala, não é possível, pai, que você vai cair nessa. Eles caem. Então, o engano, ele soa muito como um golpe. O que acontece no engano? Como que eu sei que eu estou sendo enganado? Quando a verdade de Deus é distorcida ou omitida, alguém distorce ou esconde a verdade de Deus, tira a luz da Bíblia da situação. Quando uma ideia, um conselho ou uma oportunidade não tem a ver com a Bíblia, não está em concordância com as Escrituras. Quando uma decisão sua precisa ser muito justificada e muito escondida. Sabe quando você toma aquela decisão que você tem que se explicar demais? Você tem que dar muita explicação do porquê que você tomou aquela decisão. Sei lá, começou um namoro, você tem que se explicar muito do porquê você começou a namorar. Normalmente tem um engano envolvido aí, porque a luz, ela fala por si só. As trevas que ficam se escondendo. Então, se você precisa se explicar demais do que você está fazendo da sua vida, provavelmente tem engano aí no meio das suas decisões. Outra coisa, o foco muda de Deus para eu. Então, o centro da sua vida não mais vai ser o Senhor, mas vai ser a sua vontade, o que você quer fazer, qual é o seu sonho, qual é as ambições da sua vida e o que você quer viver. Independente do que o Senhor diga, independente do que está nas Escrituras, o que você quer. Isso é engano. E o mais clássico de todos, quando as consequências são minimizadas ou negadas. Quando eles dizem, viu, não vai acontecer nada. Eu já fiz. Não vai dar nada. Não é tão grave assim, você está sendo certinho demais. Esse tipo de discurso é um discurso enganoso. E qual é o impacto do engano? A gente já entendeu o que é, já entendemos de onde vem, já entendemos como identificar. Mas qual é a consequência na minha vida? Diz em Gênesis, então foram abertos os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Eles sentiram vergonha e eles sentiram medo. O engano nos afasta das pessoas. O engano nos distancia, porque nós nos sentimos tolos, nós nos sentimos rejeitados. Então, toda vez que o engano surge, o pecado, consequentemente, vai surgir. Então, o que aconteceu quando a serpente enganou Eva? Ela pecou. Quando ela pecou, ela se separou de Deus. E por se separar de Deus, ela morreu espiritualmente. Então, o engano gera pecado, o pecado gera separação, e a separação é morte espiritual. Todo homem longe do Senhor, longe do seu Criador, está morto espiritualmente. Graças a Jesus nós não temos esse problema, porque graças a Ele nós podemos chegar ao Pai novamente. E então todo pecado, vamos manter isso na cabeça, todo pecado está conectado com engano. Porque se o engano é levar alguém a errar, então toda vez que você peca, você está agindo sob influência de um engano. Então, vamos pensar que Satanás, ele não é capaz de criar absolutamente nada. Ele não cria coisas, ele não inventa coisas. Tudo que ele faz é pegar o verdadeiro e distorcer. Só que isso é muito curioso, porque o fato de existir um falso é o que comprova que existe um verdadeiro.
Vamos dizer que eu compro uma camiseta de time na Shopee. Ninguém nunca fez isso aqui, né? Não? Beleza. Comprei uma camiseta de time na Shopee. Como que eu sei que é uma camiseta falsa? Porque existe uma verdadeira, que vende na Nike, na Puma, tanto faz. Vende lá. Na Shopee não vende as verdadeiras. A gente sabe. Então, o fato de existir um falso é o que comprova que existe um verdadeiro. Se não tivesse o verdadeiro, seria só uma camiseta de time. Mas existe um verdadeiro. Então, eu sei que aquilo é falso. Certo? Então, o diabo acaba se enfiando num buraco, porque o fato dele mentir para nós significa que existe uma verdade sendo dita também. E isso é muito legal, porque Deus não nos deixa desamparados. Tem resposta para todos os seus dilemas dentro da Bíblia. E glória a Deus por isso, porque senão nós não saberíamos nos virar aqui. Então, agora que a gente entendeu todas essas coisas sobre o engano, a gente tem que manter em mente que dar ouvidos às mentiras dos espíritos enganadores é abrir brecha dentro de nós para o desvio da fé, para a separação de Deus. Então vamos lá. Agora, beleza, Givan, você me assustou com esse papo de engano, que eu acho que eu já caí nos enganos aí. Então vamos entrar na parte boa. Como viver livre de engano? Agora que fica bom. Só que antes de ficar bom, eu tenho uma notícia para você. Ruim. Nós precisamos quebrar imediatamente, e eu quero convidar vocês a abrir o coração de vocês para isso. Vamos parar, a partir de hoje, a achar que se autoconhecer é o suficiente para nós não pecarmos. O mundo prega pra gente que você só precisa se autoconhecer para conhecer as suas limitações. Você tem que se autoconhecer, faz terapia. Gente, tem que fazer terapia mesmo. Só que a terapia serve para você desconfiar de si mesmo. Jonas Madureira diz que o autoconhecimento, na verdade, é você suspeitar de você mesmo. É você questionar os seus comportamentos. Você para no silêncio do seu quarto e você pergunta: Deus, por que eu faço isso? Por que eu não confio nas pessoas? Por que eu tenho medo de fazer amigo novo? Isso é autoconhecimento. Quando você questiona, suspeita você mesmo e leva para Deus, buscando o conhecimento de Deus sobre você. Não existe autoconhecimento sem o conhecimento de Deus. Eva tentou tomar a decisão dela sozinha, ela não lembrou do que o Senhor já tinha dito para ela, e isso fez com que ela fosse enganada. Então, enquanto nós não levarmos todas as nossas questões internas, fraquezas, limitações para Deus e deixar Ele falar a verdade, nós vamos continuar sendo enganados. Então, a gente precisa entender isso, que esse papo de autoconhecimento nada mais é do que uma mentira disfarçando a autossuficiência. Se você consegue se autoconhecer, então você não precisa de Deus. Você é suficiente em si mesmo, porque você já se conhece, você sabe qual é a sua fraqueza, qual é o seu forte, seu dom. Então, vamos quebrar esse papo para a gente poder entrar no negócio de verdade. Então, por que eu digo isso? Porque o discurso moderno, ele tenta muito enfiar a gente dentro de uma rotina e imergir a gente dentro de uma rotina para que a gente não pense demais. E toda vez que nós somos imergidos em águas que não são as do Senhor, nós não nascemos de novo, nós nos afogamos, nós morremos. Então, agora vamos começar o texto. Agora que eu fiz só uma introdução. Agora que a gente já entendeu o que é o pecado, a origem do pecado, como identificar pecado e quais são as consequências do pecado, vamos entender aqui o que Pedro está falando para a gente. Do versículo 11 ao versículo 13, vocês estão abertos aí, vocês acompanham comigo? Ele diz: visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão em chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Certo? Quero destacar duas palavras aqui: santidade e devoção. Pedro diz que a nossa vida deve ser caracterizada por santidade e devoção. A palavra de hoje é super reflexiva. Então, assim, olhem para dentro de vocês e pensem se a vida de vocês é caracterizada por santidade e devoção. Que as pessoas que vivem ao redor de vocês veem em vocês pessoas santas e devotas ao Senhor.
pense com você mesmo. Isso, santidade e devoção, é um antídoto contra a religiosidade, que é tenebroso dentro da igreja. Aqui, a palavra devoção, ela tem a ver com fidelidade a Deus. E outra coisa que a gente precisa romper, que também é engano, é esse papo de que viver em santidade é uma lista de pode, não pode, e que é isso, que para você ser santo, você não pode fazer tal coisa. Para você ser santo, você não pode transar antes do casamento. Para você ser santo, você não pode usar droga. Para você ser santo, você não pode beber. Para você ser santo, você não pode mentir. E, entende que é só um monte de listas de não pode? Não é assim que Cristo nos ensina a ser santos. Não é dessa forma. Isso é uma mentira deslavada. Esse negócio de que santidade é sinônimo de proibição é uma mentira que vem de uma ideologia maligna que quer gerar religiosidade dentro da gente e legalismo no coração dos cristãos. Cristãos. Por quê? Porque daí, se você faz coisas nessa lista que não pode, você não pode andar comigo. Porque eu sou santo e eu sou devoto. E se você não faz isso, se você mente, se você transa com seu namorado, se você bebe, eu não vou acolher você, porque você não pode andar comigo, porque você não é santo. Então isso é uma mentira que nos impede de acolher pessoas que precisam de nós e nos isola na bolha dos bacanas que não pecam contra Deus. Os fariseus, né? Eles eram muito populares. E assim, a gente já sabe que Cristo teve bons embates com eles, né? Então, nós vivemos em santidade, não porque nós somos bons demais. Não porque viver em santidade é o que me faz ter um ministério bem sucedido. Porque se eu peco, meu ministério vai cair, então eu tenho que viver em santidade, porque senão meu ministério vai para o ralo. Não é essa a motivação que nós temos que ter no nosso coração para vivermos em santidade. Nós vivemos em santidade simplesmente porque nós nos relacionamos com Deus que é santo. Como é que você vai chegar na presença de Deus, Deus santo, e vai olhar para a face santa dele, vai ouvir as palavras santas dele, vai se debruçar aos pés santos dele e vai levantar na mesma sujeira? Não tem como. Então você só vai viver em santidade a hora que você se relacionar com Deus que é santo. Por que é tão difícil não errar para você? Por que está tão difícil largar esse pecado? Eu sei como é. Está tão difícil assim porque falta tempo contemplando ao Deus que é santo. Quanto mais nós olhamos para Ele, mais Ele nos molda. De glória em glória nós somos transformados. É isso que é santidade. Não tem a ver com coisa que você não pode fazer. Em nome de Jesus, quebra isso na sua cabeça. Deus não gosta menos de você porque você já fez sexo. Deus não gosta menos de você porque você já usou droga. Deus não gosta menos de você porque você, roubou um dia na sua vida. Isso é uma mentira de Satanás. Isso é uma mentira hedionda. E é religiosidade. Agora, vamos ler, né? Que 1 João diz: se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para perdão de nossos pecados. O conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Ou seja, engano. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Está dizendo que você tem que ser perfeito e você tem que ser santo, porque senão você não vai se dar bem na igreja? Está dizendo que você tem que ser santo, que você tem que ser perfeito, senão você vai ser rejeitado pelos crentes? Está dizendo que permanece nele, quem permanece nele deve viver como ele viveu. É uma questão de relação. Só isso. E quem vive pela aparência de santidade, perde esse poder de ser transformado pela presença. Se eu vivo só para ser santo, bonitão na frente das pessoas, eu perco o poder que a presença de Deus tem de realmente me transformar. E daí, ao invés da gente, de fato, é tão mais fácil só deixar Deus transformar a gente logo, mas a gente faz a parte mais difícil, que é fingir que nós somos santos.
é muito mais fácil só deixar ele santificar, gente. A parte difícil é fingir, porque o fingimento sempre é exposto. Pedro fala sobre, depois disso, né? Ele fala sobre o reino vindouro. Mas, porém, entretanto, todavia, só faz sentido você esperar um reino vindouro se você conhece o rei que está vindo. Se você não tem ideia de quem está vindo, por que a gente ainda fica cantando, como espero o dia que verei a face do meu amado? Mas você não sabe como é a face do seu amado, porque você não tem tempo com ele, você não lê a palavra, você não faz ideia. Quando Jesus chegar, você não vai reconhecer ele, porque você não sabe como é a cara dele. Isso é muito perigoso, porque ele está disponível para se revelar e nós aguardamos ele de longe. Não se aguarda alguém de longe. A gente está de longe, ele vai aparecer lá nas montanhas, com a música do José Júnior, né? Vai aparecer lá nas montanhas, Yeshua. Você está longe. Ele não te conhece, você não conhece ele, você está vendo de longe, está vendo tudo embaçado. Se a gente realmente quer fugir do engano e ter verdade dentro de nós, nós precisamos enfiar essa verdade dentro de nós. Porque é muito fácil o engano entrar no coração que não tem nenhuma verdade. Então, se nós queremos permanecer na esperança do reino vindouro, nós precisamos fazer dessa esperança a nossa comida e a nossa bebida. Você acorda para trazer o reino de Deus, e você vai dormir pensando no reino de Deus, e você vai trabalhar pensando no reino de Deus, e você tem filhos pensando no reino de Deus, porque isso move a sua vida. Isso é realmente esperar o reino vindouro e estar antecipando a sua vinda, que é o que ele diz aqui. Vamos lá. Depois, no versículo 14, ele diz: portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Essas duas palavras, enquanto esperam, quando eu li, eu fiquei ao mesmo tempo aliviada e um pouco desesperada. Porque o que ela quer dizer? Ali, enquanto ele fala, enquanto esperam, ele está dizendo que enquanto Cristo não vem, você não fica sem fazer nada. Isso, né, é bom, porque a gente não vai ficar no tédio esperando Jesus voltar. Porém, a parte desesperadora é que você não fica sem fazer nada. Então, assim, nós temos... Isso me perturba um pouco às vezes. Porque nós esperamos o Senhor de um jeito muito tedioso e passivo e sem função. Eu só entrei no ministério aqui porque tem que fazer alguma coisa na igreja, né? Ser membro e não sirvo em nada, os caras vão achar que eu só estou vindo aqui para me alimentar, né? Então, tem que servir em algum ministério. Mas, na verdade, nós temos um lugar para pertencer. Um lugar de guardiões e de guerreiros. Esses guerreiros são ministros de paz, pureza e liberdade. Ou seja, aquilo que Pedro está dizendo aqui, uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Será mesmo que a gente está se comportando que nem guerreiro? Será mesmo que a gente está se comportando que nem guardiões? Será? Eu não sei. Agora, perceba uma coisa. Paz, pureza e sem culpa, né? Liberdade. Percebem que todas essas coisas acontecem na mente? Qual é o primeiro lugar que o engano ataca? A mente. O combate na mente é todos os dias. Tem um livro muito bom para as meninas, principalmente, chama Feminilidade Radical. Ele é muito legal. E ela aponta, a autora, né? Ela aponta um pensamento de que guerras espirituais são ganhas ou perdidas nos pensamentos que entretemos no dia a dia. Pesado? Dá para pensar que um pensamento que você tem durante o seu dia pode ser uma batalha espiritual perdida? Que você pode dar abertura para espíritos enganadores dentro da sua vida por causa de um pensamento que você teve, que você alimentou? Isso é muito sério. Eu fiquei um pouco assustada. Agora, Pedro não diria esforcem-se para ter uma vida sem culpa, pacífica e pura, se fosse fácil. A palavra esforço aqui, ela tem a ver com interesse sério. Nós temos interesse sério por cultivar um caráter pacífico, puro e sem culpa diante de Deus?
É na nossa mente que começa a surgir o caos, que começa a surgir a impureza, que começa a sentir a culpa, surgir a culpa primeiro. Então, primeiro você pensa, esse pensamento vai contaminar a sua mente, o seu coração, e vai começar a influenciar nos seus comportamentos. E daí você vai começar a se comportar que nem um rejeitado, porque você tem caos, impureza e culpa dentro de você. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade. E hoje, se você se sente dessa forma, vamos já começar a dizer isso da nossa cabeça. A gente ganha nossos pensamentos discutindo com eles, batendo de frente com eles. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Se Pedro me diz aqui, se a Bíblia me diz que se eu me esforçar eu consigo ter uma vida pacífica, pura e sem culpa, essa é a verdade. Não é o que os pensamentos enganadores dizem sobre você, ou sobre quem você é, ou sobre o que você faz. É a palavra. Só que nós temos um outro grande problema, que é a questão da insegurança. Lembra que eu falei que o engano ele sempre vai pelo ego, né? E a gente acha que uma pessoa insegura não é problema de ego. A gente acha que só tem problema de ego quem se acha, né? Só que, na verdade, insegurança é um grande problema de ego. Tentem ler, sem querer se jogar da ponte, o livro Ego Transformado. Ele acabou com a minha vida. Depois que eu li esse livro, eu nunca mais me vi do mesmo jeito. Eu achava que eu era a boazuda porque, eu sou tão tadinha. Eu sou tão insegura, eu nem sei fazer nada direito. Eu não sei. Deus, você quer mesmo me usar? E daí eu descobri que isso é um problema de ego também. Isso também é pecado. Ser humilde não é ficar se menosprezando, ficar falando, sabe? Tanto que chama falsa humildade por um motivo, né? Porque você está sendo falso. Então, a nossa identidade, ela tem a ver com o que Cristo fala sobre nós. E olha que sério o que Pedro diz um pouco antes desse texto que a gente está lendo. Ele diz que quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Nele se confirmam os provérbios: o cão volta ao seu próprio vômito e o porco lavado volta a revolver-se na lama. Que chato pra gente, que fica se diminuindo o tempo todo e não abraça a verdade de Cristo sobre nós. Ele diz aqui que era melhor você nem ter conhecido os caminhos de Deus do que você ter conhecido, ouvir o que Ele disse a seu respeito e rejeitar a verdade que Ele diz sobre você para ficar agarrado nos seus pensamentos que você é péssimo e que você não presta para nada. Isso é como um cão que volta e come o próprio vômito. E a palavra vômito aqui é pesada. Porque você pensar, você vomita um alimento que não fez bem para você. Agora pensa, você vomitar, nojento, mas eu quero traumatizar você hoje. Agora pensa, você vomitar uma parada que fez mal para você e depois você ir lá e comer seu vômito. É com isso que Pedro está nos comparando. Quando você conhece a identidade de Cristo sobre você e você volta a ficar se vitimizando e se lamentando, você está comendo vômito. Que nojo. Até quando, né? O tempo de rolar na lama já acabou. Você não é mais um porco sujo, você é um porco limpinho. Você não vai se jogar na lama de novo. Acabou isso, acabou esse tempo de ficar de autopiedade, de ficar mas eu passei por isso, ninguém me entende. Todo mundo te entende, tem muita gente que te entende. Eu duvido que se você sentar na minha frente e você falar a história mais cabulosa da sua vida, eu não vou te entender, porque eu já tive muita história cabulosa. Eu vou entender, a gente entende, mas isso não define quem você é. A gente podia fazer um exercício, vai ser bem prático. Vocês vão para casa e daí vocês leem aquele Salmo 139 que ele diz: examina-me, ó Senhor, e conhece meu coração, prova-me, vê meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno.
Imagina se a gente orasse isso todos os dias. O tanto de nhaca que ia sair da nossa cabeça. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, nós temos repertório para rebater os pensamentos enganosos. O que Jesus faz quando Satanás vem tentar enganar ele? Ele fala a palavra, ele cita versículos. Toda vez que você se sentir mal, que você se sentir culpado, que você se sentir inseguro e que os pensamentos enganosos começarem a surgir, abre a sua Bíblia e lê ela em voz alta. Porque quando a gente traz luz, as trevas fogem. Satanás tem pavor quando um santo abre a Bíblia e declara em voz alta. Ele não consegue ficar naquele lugar. Então, a resposta dos nossos problemas aqui hoje é orar a Bíblia até que ela faça parte da nossa carne, até que ela esteja tão dentro da gente que não tem como tirar mais. Ler tanto, comer esse negócio, se alimentar desse negócio, beber essas palavras, até que esteja tatuado na nossa alma. Você não vai arrancar, ninguém vai arrancar, ninguém arranca, porque está encarnado em mim. Pedro continua, versículo 15. Lembre-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Aqui tem duas questões que Pedro está falando: a paciência do Senhor e o conhecimento da palavra de Deus. O que é isso? É um chamado à maturidade. Tá, vamos lá, vamos por vez. Primeiramente, vamos destacar essa coisa maravilhosa que Pedro fala, que ele diz: lembre-se de que a paciência do nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Vamos lembrar quem que é Pedro? Vamos lembrar as coisas que Pedro fez? Que Jesus literalmente virou para mim e falou: afasta-se de mim, Satanás. E agora ele está lá curando com a sombra, escrevendo cartas, dando ótimos conselhos para a gente. Pedro está falando de uma paciência divina que ele conhecia. Cristo teve tanta paciência com ele para corrigir ele em amor, que hoje ele sabe que esse é um atributo do Senhor. Então ele fala com propriedade. Lembre-se que a paciência do Senhor é o que permite que as pessoas sejam salvas. Porque eu, Pedro, se dependesse de mim, eu não dava salvo não. Deus é paciente. Isso é muito lindo. O mesmo engano que já nos feriu, eu estou falando aqui, gente, como uma pessoa que já foi extremamente enganada. E eu ainda sou atingida por setas de engano às vezes. Essa semana mesmo eu me senti super sozinha. Eu estou sozinha por acaso? Eu tenho um monte de amigo, um monte de irmão em Cristo, eu tenho uma família, eu tenho Deus acima de tudo. Engano. E daí eu falei: Deus, eu não quero me sentir dessa forma. Aí ele falou: porque você vai falar sobre engano, daí, tipo assim, você sabe como é, né? Você tem que falar com propriedade. Então gente, Deus livra do engano, porque essa semana mesmo eu fui liberta de um pensamento enganoso dentro de mim. Então olha como Deus faz. Esses pensamentos são muito corriqueiros, a gente banaliza demais. Só que uma coisa muito engraçada é que o mesmo engano que feriu você, feriu todos nós. E a mesma paciência, o mesmo Cristo que perdoou, que teve paciência com você, perdoou e teve paciência com todos nós. Então não é sobre a sua salvação individual, não é sobre você ser salvo, é sobre a preparação de uma noiva. É sobre nós nos unirmos e declararmos que espíritos enganadores não têm lugar entre nós. Juntos. Sozinhos nós não conseguimos. Juntos. Se você está sofrendo com mentiras, você precisa falar com alguém. É junto. A gente não faz nada sozinho. Está tudo no plural aqui. Todos os verbos que Pedro disse, está tudo no plural. Porque a gente faz junto.
E ele fala sobre uma arrogância que nos leva a uma ignorância, que nos leva a uma instabilidade. O que é você ser instável? É você ser mole. Tipo assim, um dia você tá bem, outro dia você tá mal. Normalmente um dia você tá bem, aí 3 semanas você fica mal, né? Aí tem um culto bom, aí você fica bem 3 dias, aí depois você fica mal de novo. Isso é instável. Uma pessoa que não tem constância nas emoções, na vida de oração. Eu sei que é difícil manter uma vida de oração quando ela é uma obrigação para você. Agora, ignorar a palavra que ele está dizendo aqui é abrir mão de uma firmeza espiritual. E daí a gente se torna um monte de crente molenga. E daí sabe o que é engraçado? Que a gente, né, tem agora muito esse papo de meu chamado, né? Meu pai fala muito isso, né? Que não é o chamado, não é sobre você e tal. E eu estava lendo e daí eu me toquei de uma coisa, que esse negócio de ficar falando, o meu chamado não é para mestre, o meu chamado não é para pastor, o meu chamado não é para pregador, então eu não tenho que estudar teologia, eu não tenho que ficar me aprofundando na Bíblia, porque o meu chamado é para as nações, o meu chamado é ser missionário. Então eu não preciso ficar estudando teologia, não tem a ver com o meu chamado. Meu chamado é ministério infantil, não tem que ficar fazendo teologia para dar aula para criança. Isso é uma mentira, disfarçando preguiça. A gente tem preguiça de ler a Bíblia, a gente tem preguiça de procurar. Eu mando para vocês, tá? Se vocês quiserem. Eu tenho PDF de teologia sistemática, não precisa, eu dou de graça. Não precisa comprar teologia sistemática, é caro mesmo. Vamos ler um negócio assim, mais profundo. Vamos pesquisar o significado das palavras. Todas as vezes vocês já passaram por um versículo na Bíblia, vocês não entenderam bulhufas o que estava falando, e daí vocês só pularam. O Senhor revela sobre si mesmo em todos os pedaços desse livro aqui. A genealogia é péssima. Só que está falando sobre como Deus se move através de gerações. Talvez você não respeite seu pai e sua mãe porque você não entende que ele se move através de gerações. E daí você está desprezando a herança do seu pai e da sua mãe porque você não entendeu que o Senhor se move por gerações. Então, isso é muito sério, porque em João 17, quando Jesus ora, no versículo 3, ele diz que a vida eterna é conhecer ao Senhor. Agora, imagina quando a gente chegar na eternidade e descobrir que a vida eterna é conhecer o Senhor, mas a gente não conheceu Ele nem na terrena. Nem aqui a gente se esforçou para conhecer Ele. E daí vai chegar lá e vai ficar conhecendo Ele pela eternidade. Eu não acho que vai ser legal. Para quem não gosta de conhecer Deus, ficar a eternidade conhecendo Ele, não vai ser agradável. Em Eclesiastes 10, 18 diz: por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O que são as goteiras? O engano. Entrando no meio do teto da sua casa. Pensa no seu coração como uma casa. Quanta goteira tem caído ali. Porque a gente não firmou um telhado firme, forte. Quanta chuva está entrando. A nossa distância das escrituras, ela leva a uma autodestruição. De pouquinho em pouquinho a gente vai se autodestruindo, porque a gente está vazio da verdade. E, para terminar, vamos encerrar essa parte que diz, o último ponto, que diz, no versículo 17 e 18. Amados, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Tá, Giovana, você está falando que eu sou cristão e que eu tenho que ler a Bíblia. Isso é muito óbvio, você está só falando coisas que eu já sei. Tá bom, mas a gente já sabe, né? Que a gente tem que fazer devocional, que a gente tem que ler a Bíblia, que a gente tem que orar a palavra. Todo mundo sabe. Todo mundo faz, eu sei. Só que tem 2 palavras aqui que Pedro diz e são muito interessantes. Ele diz: estejam atentos. Quero falar sobre a atenção e o crescimento, que são remédios contra uma letargia espiritual. O que é letargia? Lentidão. A lentidão. Sabe uma coisa que acontece muito nos nossos dias? Distração.
A gente se distrai muito e a gente já meio que banalizou as distrações. É normal você ficar, tipo, 1 hora no TikTok. É normal você ficar horas no seu celular. É normal você... eu não tô muito bem hoje, então eu vou sair com os meus amigos para me distrair. Eu não tô muito legal, então eu vou ligar um negócio aqui para me distrair. E daí essa distração, na verdade, é uma palavra bonita que a gente usa para disfarçar a mentira da letargia, que é um espírito de dormência. Esse sono excessivo que você está sentindo, essa vontade de não sair da cama, essa preguiça de ir nas coisas da igreja, essa preguiça de se relacionar com as pessoas, preguiça de fazer amigo novo, preguiça de ir no GF, que daí eu tenho que falar com pessoas novas. Isso tudo é espírito de dormência e é maligno. E existe no nosso meio. E nós normalizamos um espírito maligno influenciando nossas atitudes. É normal você ficar distraído demais. Só que a gente cantou aqui uma música que é sobre a parábola das 10 virgens. Que algumas deixaram o óleo no treco, esqueci o nome. E as outras não deixaram óleo no treco. E o que aconteceu? O que aconteceu? Quando o noivo chegou, as imprudente, não cultivar a palavra do Senhor dentro de você é imprudente, porque você vai precisar. É como você, sei lá, ir para o meio de uma floresta que você sabe que é habitada por um monte de urso e você não levar absolutamente nada para se proteger. É imprudente. Você vai precisar da palavra. Você vai precisar de teologia dentro de você. Você precisa, não é questão de luxo, é você precisa. As imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, para que as nossas lamparinas, porque as nossas lamparinas estão se apagando. A palavra atentos aqui quer dizer manter o olhar sobre para que algo não escape. Pedro está dizendo que se nós tirarmos os olhos de cima daquilo que nós fomos confiados a cultivar e guardar, vai escapar de nós. Vai escapar, vai fugir. Não, a gente não vai mais ter controle sobre aquilo. Quando você está atento, você está vigiando uma criança. Você pode, gente. Eu sou professora de crianças de 3 anos. Você virar as costas por 1 minuto? Provavelmente um crime vai acontecer dentro da minha sala. Eu tenho que estar atenta. Manter os olhos sobre para que algo não escape. Sabe por quê que o discurso de você é o centro e aquele discurso de isso não é tão errado assim entra dentro de nós? Porque nós não estamos prestando atenção. Nós estamos tão distraídos que qualquer coisa que as pessoas falam pra gente, a gente acredita. Você não tem talento nenhum. Você não sabe escrever. Você é burro. Você vai morrer sozinho porque você é chato. Ninguém vai querer namorar com você. E daí a gente está tão distraído, que essas coisas são tão bobas, entram dentro de nós. Porque nós não estamos prestando atenção no que está entrando. E daí nós somos enganados. Só que, em Lucas 10:19 diz: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Você não só precisa prestar atenção, mas você tem autoridade para declarar: sai daqui, mentira. Eu não aceito essa mentira entrando dentro do meu coração. Eu não aceito isso sendo declarado sobre a minha vida, porque eu sou filho de Deus. Eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou um guerreiro, eu sou um guardião da palavra. E eu sou ministro diante do Senhor. Eu tenho uma função aqui na terra, que é preparar a noiva para que Ele venha. Sai, engano, em nome de Jesus. Nós temos autoridade para isso. Você pode fazer isso. Você pode. Você deve. A nossa principal arma é a palavra de Deus. Lê um versículo da Bíblia com bastante força, com bastante fé. Vê se o seu pensamento não vai embora. Vai embora, porque ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer. O inferno bate em retirada, porque ele tem que obedecer à autoridade dos discípulos de Deus.
Então, para concluir, existe algo sobre esse negócio de engano que é muito curioso, que só quem de fato conhece a Deus sabe o quanto é desesperador você saber que você nunca vai conhecer Ele o suficiente, que sempre existe mais. E você pensar que já acabou também é um espírito maligno te convencendo de que você já é bom demais. É também engano. Não é só sobre insegurança, não é só sobre se achar bom demais. É sobre tudo que não fala a verdade sobre você. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de convidar vocês a fechar os olhos de vocês. E nós vamos ler uma passagem bíblica muito forte. E a minha oração é para que nesse momento, não só a sua alma, mas a sua mente se abram para ouvir as palavras de Cristo agora. Cristo disse isso, não fui eu. Foi Jesus. O mesmo Jesus que morreu na cruz por nós, disse isso. Fechem os olhos e permitam que essas palavras entrem na carne de vocês. Jesus declarou em João 17: eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Na verdade. Nós somos consagrados na verdade. Espíritos enganadores, espíritos mentirosos, serpentes não têm poder de voz sobre nós. Nós não somos Eva. Nós não vamos cair no papo da serpente. Existe uma verdade sendo cantada sobre vocês essa noite. Vocês creem que o Espírito Santo pode cantar sobre nós? Que não são só nossas vozes que cantam a Ele, mas que Ele também canta sobre nós? Vocês creem nisso? Vamos abrir os nossos ouvidos para escutar o canto dele? Esse dia, essa palavra não é sobre pessoas específicas, apesar de que eu sei que tem pessoas aqui que estão com a serpente enrolada no pescoço. Mas é sobre todos nós, porque todos nós somos alvo de engano. É a primeira ferramenta que Satanás usou e ele não parou de usar. Se você tem sofrido com pensamentos de insegurança, se você sabe que foi declarado dentro da sua casa, às vezes não é nem um pensamento dentro da sua cabeça, às vezes é alguém da sua família que fala pra você que você não presta, que você nunca vai valer de nada, que você vai morrer sozinho, que você já tá velho pra estar dentro de casa, que você tem que sair logo, que você é um peso. Às vezes você era criança e palavras negativas foram ditas sobre você, que amaldiçoaram a sua vida, e hoje você vive escravo disso. Hoje você não consegue sentar e ler um livro porque alguém, quando você era criança, disse que você é burro, disse que você não sabe ler, porque você demorou para ler, e daí hoje você não consegue sentar e ler um livro porque você se sente muito burro para isso. Às vezes você não consegue se apaixonar por alguém porque você tem a sensação de que você é impuro demais para viver um relacionamento santo. Isso faz com que todos os seus relacionamentos fracassem, porque você não consegue gostar de ninguém. Se você passa por qualquer engano, nós vamos deixar o altar aberto, porque existem cânticos espirituais sendo declarados sobre vocês hoje. E se você quer uma oração, se você quer fazer um ato de fé de que hoje é a última vez, acabou, não vou mais ser enganado, não vou mais viver escravo de medo, de nada, acabou. Se você hoje quer dizer, acabou, eu não vou mais ser enganado, eu não vou mais viver longe das pessoas, porque tem vozes malignas falando sobre mim, vem e a gente ora por vocês.
todos aqui reflitam sobre quais são as dores do seu coração, quais são os enganos que têm atormentado vocês. E enquanto os ministros cantam, nós vamos entoar uma canção, mas abram os ouvidos para ouvir o cântico do Senhor. E se você está sendo incomodado, não deixe de vir aqui fazer um ato de fé. Você vir aqui na frente não quer dizer que você vai ser mais tocado pelo Espírito do que tem alguém lá no fundo que está falando com ele. Mas é um ato de fé. É você dizer não mais. Não mais em mim, não mais aqui. Acabou. Certo? O altar está aberto. Vamos orar, vamos